Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Agora é minha vez aqui de volta de sentar nessa cadeira. Estive de manhã aí em alguma das lives. Vou ter o prazer agora de conversar com uma mulher muito inspiradora, uma mulher de quem eu me tornei grande fã aí nos últimos tempos. Antes de contar um pouquinho sobre a Andréia, só queria lembrar, temos um QR Code na tela, gerando doações para o GRAAC. No final da live eu passo o número atualizado para todos vocês, mas vamos continuar contribuindo e vamos continuar doando. Chegou a hora da gente falar com a Andréia Schwarz. A Andréia é uma pessoa que tem uma história de vida de muita superação, uma pessoa que transmite uma mensagem de perseverança, de inspiração muito grande. A Andréia, para quem não sabe, se tornou cadeirante aos 22 anos de idade e teve que basicamente moldar toda a vida dela a partir disso. E, enfim, é um prazer contar com a Andréia aqui. Andréia, vem para o papo aqui comigo. Oi, Rodrigo! Olá, pessoal! Que prazer é meu, Tudo bem? né? É sempre uma... Tudo bem, obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade, né? Falar sobre diversidade e inclusão. Esse assunto faz parte do meu dia a dia, né? Até porque eu sou uma pessoa com deficiência, então contar essa minha história de vida, essa minha jornada, né? De como foi essa transformação, né? Eu andei durante 22 anos e estou há 22 anos na cadeira. Como é que essa minha percepção de mundo e o que me levou, o que me trouxe até aqui. É isso, né? E eu, para quem não sabe, eu conheci a Andréia há uns 2 anos atrás, numa palestra. Eu assisti a palestra dela num festival onde eu também palestrei. Fiquei muito encantado, passei a seguir a Andréia no LinkedIn. A Andréia é uma top voice do LinkedIn, o que é muito legal porque dá muita visibilidade, né, Andréia, para essa sua voz, para essa sua luta por um mundo mais inclusivo. A gente na Sorria fala muito sobre o tema, né? Enfim, traz muitas histórias, né, ligadas à diversidade, à inclusão. Então, para mim, foi um super privilégio quando você topou. Acho que isso tem, assim, reforça muito dos valores da Sorria. E eu queria começar esse bate-papo aqui justamente com você contando essa história, né? Você contando aí para o público que está assistindo como foi, né, que você se tornou cadeirante aos 22 anos e como isso moldou a sua vida dali para frente. Então, essa história, né, o que aconteceu comigo foi realmente algo muito de repente. Então, eu fiquei na cadeira de rodas do dia para a noite, literalmente, contando um pouco desse meu storytelling. Eu estava na praia com o meu namorado, hoje ele é meu marido, o Jax, e eu fui tentar no meio da noite levantar para ir ao banheiro e eu não consegui. Né? E aí começa toda essa minha história, porque a gente sai de Santos, que é uma cidade próxima de São Paulo, né? Uma cidade de praia próxima de São Paulo, então tem mais ou menos 1 hora de distância. A gente sai correndo de Santos e volta para São Paulo. Aí eu fui internada e para descobrir o que eu tinha demorou mais ou menos 30 dias, né? E nessa questão toda do hospital, na questão da percepção minha com relação ao que estava me acontecendo também, porque era tudo muito novo, eu era muito nova, né? Eu descobri que eu tinha uma má formação congênita na medula espinhal, né? Só que eu costumo falar que isso chama-se destino, né? Em vez de te achar uma CID, o nome, né, da doença que eu tive, eu falo que isso foi o destino mesmo, né? Porque depois de um tempo, quando as coisas acontecem na nossa vida, no primeiro momento a gente não entende o porquê. E depois a gente passa a entender e ver o sentido de tudo aquilo. Então, é muito louco voltar atrás, né, de tudo que me aconteceu, voltar essa história, reviver essa história contando para vocês, porque quando essa má formação foi diagnosticada, eu tive que fazer uma cirurgia, né, e nessa cirurgia na medula espinhal me gerou uma lesão medular. Né? Então, eu tenho uma sequela de uma paraplegia, muito semelhante a quem sofreu um acidente, e com isso eu ganhei uma nova companheira de vida, que foi a minha cadeira de rodas, que é a minha cadeira de rodas. Só que, Rodrigo, desde o primeiro momento que eu fui apresentada para a cadeira, eu não vi ela, né, como algo negativo, né? Como a gente é tão enviesado com esses assuntos, a cadeira de rodas, ela carrega tantos preconceitos e tantos vieses, que eu comecei a enxergar ela com os olhos positivos, porque ela, sim, ia me tirar daquela condição que eu estava deitada, e aí com ela eu ia sair, né, do hospital e começar uma nova história.
Então, eu lembro que eu olhei para ela olhou para mim e eu falei, nós vamos juntas, sim, escrever a nossa história, né? E de lá até aqui, né? Não, eu ia só fazer um E de lá comentário, me até arrepia aqui, quando você traz essa visão do destino, né? Porque eu acho que você olhar para isso com otimismo, né? Otimismo no sentido de falar, bom, essa é a realidade, e eu vou viver com ela, e eu vou, enfim, ser feliz com ela, eu acho assim, me impressiona muito, né? Você, enfim, chamar de destino e entender que é isso, a cadeira passaria a ser para você uma companheira de vida muito mais do que um obstáculo, né? e a cadeira, Rodrigo, me trouxe o meu propósito de vida mesmo, né? Porque naquele momento, né, a gente se questiona, lógico, por que comigo, né? Por que aconteceu dessa forma, né? E quando eu falo destino, é porque eu acho que realmente, eu acredito que a gente vai ter que passar nessa vida, está escrito, né? E a gente escolhe se a gente quer passar isso de uma forma leve ou de uma forma não tão positiva. Mas a partir da cadeira, isso me motivou, porque eu comecei a pensar, bom, eu não devo ser a única, né? Naquela época, 1998, a gente não tinha essas referências das redes sociais para ir buscar, né, enfim, casos parecidos ou pessoas que viviam nessa condição. Então, eu comecei a estudar sobre o assunto, procurar pessoas e me identificar de uma forma que isso virou uma missão de vida mesmo, né? Comecei a perceber que as pessoas com deficiência estavam invisíveis para a sociedade e que a Andrea continuava a mesma, né? Só que a sociedade começava a ter um olhar para mim diferente, né? Então esse olhar, né, tem muito a ver com o que a gente fala, que é o preconceito ligado às pessoas com deficiência, que é com capacitismo, né? Eu subestimo um grupo de pessoas em função da limitação, porque eu só consigo enxergar aquela limitação, né? Então, a partir daí, eu fui me engajando nessa causa de uma forma que isso me motivou demais e motivou eu criar, né, na verdade, um guia no primeiro momento da cidade de São Paulo, e esse guia que eu lancei em 2000, ele foi tão disruptivo na época, porque eu mapeei a cidade de São Paulo sobre o ponto de vista dos serviços que a cidade de São Paulo oferecia para uma pessoa com deficiência. Então, eu falei de cultura e lazer, eu falei de transporte, eu falei de trabalho, onde eu tirava a pessoa com deficiência daquela caixinha do assistencialismo e colocava ela como consumidor, ela como um cidadão, com seus direitos e com seus deveres. E isso, na época, foi tão disruptivo que eu saí em muita imprensa e comecei a receber, né, propostas de empresa para que eu prestasse consultoria, né, para que eles pudessem atender melhor pessoas com deficiência e pudessem empregar pessoas com deficiência. E aí surge a minha história com o empreendedorismo social, né, e a partir daí a Igual ela surge com esse propósito, né, de trazer essas pessoas, resgatar essas pessoas para a sociedade através do emprego. Conta um pouquinho dos números da Igual, né? Eu até puxei um dado aqui muito impressionante, né? O fato de vocês já terem ajudado mais de 18 mil pessoas com deficiência, né, a conquistar emprego. Eu queria que você contasse um pouco, né, sobre os desafios que vocês têm na Igual, e acho que mais do que isso, como que você viu a evolução do tema, né, inclusão, diversidade, e o tema dos portadores de deficiência passarem, né, a ter muito mais receptividade no mercado de trabalho. Acho que isso também né, de décadas atrás, mas eu queria que você contasse um pouco da Igual, dos números e desse contexto, né, de como o assunto está evoluindo no mundo corporativo. Não, total, assim, né, a gente já ajudou a incluir mais de 18 mil pessoas com deficiência em 800 grandes empresas, eu publiquei 3 livros, né, e como você disse, recentemente, né, no final do ano passado, eu ganhei o título de LinkedIn Top Voice, né, e eu falo que esse prêmio, né, esse reconhecimento não é da Andrea, né, é da causa diversidade e inclusão, porque isso mostra um movimento da sociedade de desejo de conviver com pessoas plurais, né, um desejo, né, de realmente quebrar rótulos, de abrir a mente e a gente trazer esses conceitos e essas pessoas de uma forma onde todos podem participar da sociedade, porque uma sociedade onde todo mundo pode jogar, todo mundo ganha, né? E quando a gente inclui pessoas plurais, né, na sociedade,
isso inclui nas empresas também, a gente vê que isso traz muita inovação também. Não é só bom para a Andrea estar, né, inserida na sociedade, é bom para a sociedade que eu esteja inserida. E quando me perguntam como é que foi ganhar, né? Como é que você fez para ganhar um título de LinkedIn Top Voice falando sobre diversidade e inclusão? Eu acho que, na verdade, primeiro eu trago os conteúdos muito humanizados, até porque eu vivo essas questões, né? Então, tudo que eu faço, essas minhas atuações na rede, os meus posts, é uma história real de uma mulher, né, que tem uma deficiência e que não aceitou os rótulos impostos, né? A sociedade me impõe em função disso, e que realmente tem uma busca, e eu não me canso, né, de lutar para essa sociedade pensada para todos. Então, eu acho que quando eu trago esse tipo de conteúdo, mostrando uma história real, né, uma história de uma diversidade que aconteceu comigo, eu transformei numa oportunidade, isso motiva, isso engaja a rede de uma forma que coloca esse assunto em destaque. E eu acho, Rodrigo, que eu não estou falando só sobre questões que eu sou rotulada, porque todo mundo, de alguma forma, já foi rotulado por alguma característica, né? Todo mundo é enviesado também, né? Eu sou, você é, né? O viés, né, inconsciente que a gente fala, o que ele é? Ele é um preconceito, muitas vezes inconsciente, e muitas vezes consciente também, né? E a gente, muitas vezes, somos sabotados pelo nosso cérebro com relação a determinados assuntos, porque a gente cria padrões e atalhos que rapidamente o nosso cérebro cria julgamentos. Então, exemplificando isso no caso de pessoas de grupos minorizados, e depois eu vou explicar um pouco o que são esses grupos minorizados, a gente está falando que a sociedade, no momento que ela, né, o cérebro faz um julgamento, a gente rotula e coloca essas pessoas dentro de caixas. Então, eu faço parte da caixa de gênero e da caixa de pessoas com deficiência, né? A gente tem outras caixas, a questão de LGBT, a questão de gerações, né? São caixas que realmente limitam demais aonde até a pessoa pode chegar. E são caixas que não permitem nem que a Andrea seja a protagonista da sua própria história, né? Então, um dos posts que mais viralizou meu na rede, que bateu 3 milhões de views, foi um post que eu falei do meu salto alto, super simples, o post dizendo, porque isso eu sempre me questionei, né? Por que as pessoas me perguntam por que eu uso salto alto, né? E por que eu não posso usar? Só porque eu estou na cadeira de rodas? O que isso tem relação? E aí, analisando, né, o engajamento, os milhares de comentários, eu comecei a refletir e cheguei a uma conclusão que o salto alto é um símbolo de empoderamento feminino. E quando a gente vê uma imagem, né, de uma mulher cadeirante vestindo, usando o salto, parece que essas informações não se conversam, né? Então, parece, né, fica claro para a sociedade que, peraí, tem alguma coisa estranha, ela está saindo da caixinha, né? Ela tá sendo protagonista da sua própria história. Então, a gente tem todos esses vieses porque a gente convive muito pouco. A palavra maior quando a gente fala de diversidade e inclusão é oportunidade. E oportunidade não só para as pessoas desses grupos minorizados, mas oportunidade para a gente mesmo, né? Oportunidade que passa por questões de aceitação da gente com a gente mesmo. Porque eu fico pensando, como é que eu vou ser mais empático com certas questões se eu não me aceito? Né? Então, assim, para a gente conseguir desenvolver e fazer o exercício que não é fácil da empatia, a gente primeiro precisa trabalhar as nossas questões internas para que depois a gente consiga olhar e se colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho que esses rótulos, eles são feitos primeiro para produtos, né? Não combinam com pessoas, né? Até porque cada pessoa é única. O que compõe o Rodrigo? Né? Só uma característica? Né? O que compõe a Andrea são diversas características, entre uma delas é a cadeira de rodas. Mas eu fico me questionando por que essa é a que chama mais atenção. Né? Então, esses questionamentos, né, fazem parte do que eu chamo de desconstrução de pensamentos
para que a gente realmente perceba que a gente é enviesada e, a partir dessa percepção, a gente fazer uma ação afirmativa, que é lutar contra esses nossos vieses, contra esses preconceitos. E para a gente desconstruir isso, o primeiro passo é reconhecer, né, que a gente é enviesado. E nesse contexto, forma... acho que... Não, desculpa, só um comentário. Nesse contexto, eu acho que eu te acompanho já há algum tempo no LinkedIn, onde você tem essa voz, né, super amplificada, e eu, assim, acho que ver, né, a sua vida real, eu adorei o post do Salto Alto e acompanho muito como você conta a sua história como uma pessoa real, como uma pessoa como qualquer outra, que, como você falou, tem as suas características, entre elas uma cadeira de rodas, né, e eu acho que isso é como você comentou, até, enfim, eu vi algumas iniciativas suas, mas muito nesse sentido de conectar não só o tema da deficiência ou da cadeira de rodas, mas ampliar para esse universo, né, sem rótulos, enfim, para todas as minorias e todas outras tantas questões, né, de exclusão que a gente tem na nossa sociedade por outras características físicas, sociais, de raça, enfim. Então, eu acho que essa amplificação é muito valiosa. Na hora que você se coloca como voz real e na hora que você se conecta com causas além da sua, particularmente, eu acho que isso cria aí uma voz gigantesca, né? Não, e gera identificação, né? Porque, primeiro que a gente, essa busca, né, que a gente tem, né, primeiro para construir, né, uma persona que a sociedade muitas vezes impõe para a gente, né? Então, por exemplo, né, essa questão dos tipos de corpos, né? Quem falou que o ideal é ser magro, né? Que esse é o corpo ideal, né? Quem ditou isso, né? Muitas vezes a sociedade e a mídia contribuem para que esses nossos vieses eles fiquem mais fortes, né? E por que, por exemplo, a gente só consegue associar, André, a questões da deficiência, a gente não consegue, porque o grande lance é a gente enxergar fora dessa caixinha, né? E enxergar fora da caixinha passa por uma mudança de mindset, né? Então, por exemplo, eu fiz recentemente uma campanha de uma grande marca de roupa, né? Era a campanha do Dia das Mães, muitos de vocês que estão nos assistindo devem ter visto, e eu não estava falando com relação a questões, compre cadeira de rodas. Pelo contrário, eu estava colocando uma realidade que é uma realidade da minha maternidade, porque a sociedade chega a me limitar e do tipo, uma pessoa em cadeira de rodas não pode construir uma família, né? Então, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade para viajar aqui no nosso país e os hotéis terem quartos familiares acessíveis, né? Parece que isso não existe, né? Na cabeça das pessoas, parece que uma pessoa com deficiência não pode constituir uma família. Então, outro dia eu fui renovar o RG dos meus filhos, e quando eu cheguei lá, enfim, na renovação, no primeiro atendimento, a pessoa perguntou, e eles são o quê da senhora? Eu falei, como assim? Ela falou, não, eles são o quê? Eu falei, são meus filhos. A senhora é casada? A senhora tem filhos? Aí começa toda uma desconstrução, né, de um viés e de um fato, como se eu não pudesse. Quem iria numa terça-feira à tarde, né, tirar o RG de crianças que nem são suas, né? Então, mas isso, na verdade, esses nossos vieses, eles foram sendo imputados, Rodrigo, no nosso cérebro, ao longo da nossa história de vida. Né? O que você acha de uma pessoa com deficiência não foi formado agora. Então, tem muito a ver se você conviveu ou não na sua infância com pessoas com deficiência, o quanto a mídia também te traz de conteúdo, né? Então, se você vê uma pessoa com deficiência, por exemplo, na TV, normalmente ela nunca é pai de família, nunca toca uma casa, ela sempre tem essa questão da pena ligada. Eu saí numa matéria, anos atrás, que a matéria começava assim, Andréia vive apesar de sua deficiência. Né? Olha que frase construída, né, de forma preconceituosa, porque eu, apesar, como se eu carregasse a minha deficiência, como se fosse um peso, né? Se eles tivessem construído a frase Andréia vive com a sua deficiência, né, é muito diferente, é mais leve, porque a deficiência ela é uma condição, e de verdade ela não me limita para nada, né? O que limita a gente tem muito a ver
né, com os nossos pensamentos, com a nossa mente. Então, eu acho que diversidade e inclusão tem muito a ver com positivismo também, né? Esse assunto é muito positivo, né? A gente falar disso, né? Primeiro que traz uma sensação boa, porque eu consigo, através de ações, né, mudar o mundo para que esse mundo seja pensado para todos. Então, eu saio né, da minha bolha e começo a pensar em outras pessoas, né? E segundo, que se a gente for parar para pensar, esse assunto é de todo mundo, porque todo mundo, de alguma forma, não se sente incluído de alguma, né, em alguma questão da vida, da nossa vida mesmo. Inclusive, eu tenho uma frase que você falou numa entrevista que eu achei, assim, uma explicação muito didática, né, sobre o tema. Você falou, eu não sei se a frase é sua, tá, mas enfim, eu li numa entrevista sua, imagino que sim. Diversidade é levar para a festa e inclusão é chamar para dançar, né? E aí, enfim, eu acho que isso conecta um pouco com o que você está falando, e até, enfim, puxa com um outro assunto que eu também vejo muito nos seus relatos, né? De como as dificuldades. Outro dia eu li um relato seu que me tocou muito, quando você fala que depois de algum tempo, né, que você se tornou cadeirante, você começou a perceber que o mundo estava voltando ao normal. Acho que foi quando você foi na sua primeira festa, né, quando você se tornou cadeirante. E você percebeu que o mundo voltava ao normal, mas que você era uma nova Andréia, né? E eu imagino que a sua trajetória teve muitos obstáculos, né? Acho que você deve, enfim, como você está comentando toda a dificuldade, né, da inclusão na nossa sociedade, você deve ter passado por muitas situações constrangedoras, situações de dificuldade, e eu queria até entender como isso moldou sua personalidade, como isso se tornou efetivamente um combustível para você lutar por essa causa, né? Porque eu imagino que, especialmente no começo, deve ter sido uma luta muito difícil, né? Claro, né? Essa frase não é minha, é de autor desconhecido, mas eu acho que ela ilustra bem, né? Não, ela ilustra bem, né, o que são essas duas palavras que sempre andam juntas, diversidade e inclusão. Então, não basta a gente ter, vamos supor, uma empresa diversidade, né? A gente tem que fazer com que essas pessoas sejam realmente incluídas. E isso passa também para a questão de carreira, né? Então, quando eu analiso hoje os indicadores de pessoas com deficiência ou de pessoas plurais dentro das empresas, onde estão essas pessoas? Na base da pirâmide, né? Então, se realmente aquela empresa ela é inclusiva, a gente vai ver que a carreira ela é vertical, né? A pessoa tem possibilidade de crescimento. Então, quando a gente fala que diversidade é convidar para o baile e inclusão é tirar para dançar, é isso mesmo, porque não basta ser convidado, eu quero estar na pista também, né? E eu sou uma pessoa que procuro sempre estar na pista, mas claro, né? O que eu expus essa semana nos meus stories do Instagram, e o Instagram tem sido, né? Eu abri ele há pouco tempo, o meu Instagram, eu tenho, né, enfim, há mais tempo o LinkedIn, só que foi um desejo dos meus seguidores para saber um pouco mais da minha vida, do meu dia a dia e conhecer isso. Então, o Instagram tem tudo a ver com isso, e eu subi nos stories dizendo, olha, gente, não é tão simples assim, né? Hoje, para mim, fica mais fácil falar disso, mas eu estou há 22 anos nessa jornada, né? Com relação à minha deficiência. E eu lembro, foi isso que você te chamou a atenção, que eu subi os stories sobre isso esses dias, que eu lembro que não era tão simples assim, porque eu fiquei uns 6 meses, de 3 a 6 meses, meio que em slow motion mesmo, sabe? Parece que a vida, sabe, era uma cena de filme bem devagar, porque aceitar essa minha nova condição passava por uma série de questões, desde reabilitação física, né? Eu me readequar, né, à minha nova condição, então aprender desde a me vestir, a me virar sozinha, adquirir essa minha independência, até emocional, né? Porque eu costumo falar que a deficiência a gente não supera ela, não é algo a ser superado, né? Porque eu convivo com a minha deficiência diariamente, a minha superação é diária, né? Mas eu consigo fazer muito mais coisas do que as pessoas acham que eu não consigo, né? A gente subestima demais. Então, eu acho que tem um processo de amadurecimento disso. Sempre me perguntam, e nesse meus stories perguntaram quanto tempo uma pessoa, né, chega a passar e começar a enxergar com outros olhos isso. Cada um tem seu tempo. Eu tive o meu, né? E o que me ajudou muito foi quando eu parei um pouco de pensar de como eu era, de viver no meu passado, parei também de pensar no futuro, o que seria, e comecei a viver o presente.
E viver esse presente, viver hoje, né, é muito importante. E isso a cadeira me trouxe. A cadeira me trouxe muitas coisas boas, né? Já me perguntaram, e como seria a Andrea, né? Sem a cadeira de rodas. Eu não sei se eu seria melhor, se eu seria mais feliz, mas eu tenho certeza que eu sou uma pessoa diferente por ter passado por isso, né? E muito mais empática, porque eu comecei a olhar que tinham outras realidades, né? Igual a minha, diferentes da minha, outras histórias, e todo mundo tem a sua história. E viver o hoje, Rodrigo, eu acho isso muito forte, porque a gente passa tanto tempo com tanto gasto energético, tentando a gente ou viver, voltar a viver o que a gente tinha, ou pensar no futuro, gerando essa angústia toda. E viver o hoje, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando é que a gente ia imaginar que no Réveillon desse ano a gente ia passar o que a gente está passando, né? E eu não consigo deixar de fazer esse paralelo da pandemia com o que aconteceu comigo há 22 anos atrás. Do nada, eu me vi numa nova condição. A gente também, do nada, se viu nessa situação e também tira um pouco da nossa liberdade. O meu ir e vir estava comprometido e agora também está comprometido, né? Mas eu aprendi lá atrás, aprendi agora, porque é um aprendizado contínuo, que a gente consegue fazer as mesmas coisas de forma diferente. É possível, né? E consegue sim, talvez no primeiro momento seja mais difícil, depois achar uma causa para isso, né? Achar o porquê de tudo isso, né? E para mim, do que aconteceu comigo, ficou muito claro que eu tinha uma missão, né? Por isso que eu chamo de destino, porque isso era muito forte na minha formação, né? Da minha casa, os valores que eu cresci de ajuda ao próximo. E isso entrou de uma forma, na hora que eu sentei na cadeira de rodas, uma forma muito forte, né? E que me move até hoje. Eu acordo e levanto todos os dias pensando que cada sementinha que eu vou plantar pode daí sair um grande fruto, né? E eu vou te falar que esses resultados que você acha ótimo, de 20 mil, quase 20 mil pessoas, poderiam ser 100 mil, 200 mil. Só não foram mais pessoas, perseguir, né? porque a gente ainda tem, né, um viés para contratar pessoas com deficiência, né? A sociedade ainda enxerga isso de uma forma não muito positiva, né? De uma forma que rotula demais, fazendo com que as possibilidades dessas pessoas sejam diminuídas. Por isso que a gente fala de grupos minorizados. Não é porque somos minorias, né? 24% da população não tem nada de minoria, né? 54% de negros e pardos no país também não tem nada de minoria. Só que, de alguma forma, os nossos direitos foram diminuídos com relação aos demais. Né? Então, um exemplo simples, eu não consigo ir até a padaria, que é na esquina da minha casa, porque as calçadas não me permitem. Então, muito do que a gente pensa com relação a essas pessoas, a cidade potencializa a minha deficiência. Então, quando vocês veem que eu preciso de ajuda para ir até a esquina, não é porque a minha deficiência ela é muito limitante, é a cidade que me limita demais. Né? Por que em países desenvolvidos as pessoas têm esse ir e vir? Né? Porque existe uma palavra maior que eu acredito muito, que é respeito, né? Respeito com relação a outras pessoas que vivem em condições diferentes, né? Que a maioria da população, vamos supor, né? E tem uma palavra também que eu gosto de falar muito quando a gente fala de diversidade e inclusão, que é pertencer, né? Porque muitas vezes eu não me sinto que eu pertenço a essa sociedade, né? Porque essa sociedade me exclui a maioria das vezes, né? Essa sociedade, por falta de convivência, de cultura, de acessibilidade, eu sou excluída. Então, muitas vezes, como é que eu chego no baile para dançar? Eu tenho que ser carregada, né? E essas ações que eu chamo de microagressões diárias, né? Onde eu vou sendo, né, expostas a situações não positivas, mas que para participar da sociedade eu tenho que estar disposta a isso. Só que tem um lado positivo. Eu acho que essas questões de ser carregada, alguns anos atrás, a sociedade nem ligava, né? Era a forma que eu tinha de participar. E hoje, quando eu vejo que
certo estabelecimento não tem acesso à sociedade, eu posto isso, a sociedade inteira se mobiliza. Como não tem acessibilidade? Sim. Então, eu acho que a gente vive, sim, um momento diferente do que quando eu fiquei na cadeira de rodas, né? Um momento onde a gente sai da invisibilidade e sai dessa integração e vai para um processo realmente de desejo, e esse desejo vai passar para uma adequação, né, da sociedade como um todo para conviver com pessoas plurais. E imagino que nesse contexto a tecnologia contribua muito, né? Enfim, porque eu acho que quando você foi para a cadeira de rodas, enfim, há 22 anos atrás, a gente tinha um contexto, e hoje, obviamente, a tecnologia é uma grande aliada, imagino eu, nessa sua luta também, né? Muito, a tecnologia, ela tem o poder de incluir, que é maravilhoso, né? Hoje eu não preciso sair de casa para fazer o banco. Eu faço supermercado também por aplicativos, né? Fora que as tecnologias assistivas, né, elas facilitaram a comunicação para surdo, né? A questão das pessoas cegas, né? Existe hoje um óculos, por exemplo, que as pessoas cegas vestem, que esse óculos faz a leitura. Inclusive, vamos supor, no ponto de ônibus, qual é o, né, para onde esse ônibus está indo, consegue transformar uma biblioteca, com um óculos, consegue transformar uma biblioteca inteira acessível. Então, a tecnologia, ela aproxima demais e tem o poder de incluir de forma única. Imagina, se eu tivesse tido isso há 20 anos atrás, né, 22 anos atrás, quando eu fiquei na cadeira, nossa, teria sido muito mais fácil para mim, né? E é engraçado que ano passado eu fiz 21 anos de cadeira, né? Então eu atingi a maioridade, né? Assim, pensando na cadeira de rodas. E com essa maioridade veio uma baita de uma maturidade mesmo, né? De eu entender, né, a responsabilidade que eu tenho, né? Então, porque eu me sinto uma pessoa privilegiada. E como diz uma super amiga minha, que eu admiro demais, a Nathalie Klein, que o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade. Isso é muito verdadeiro. Essa frase é incrível. E essa frase faz com que caia diversas fichas na nossa cabeça mesmo, né? Então, e as pessoas falam, mas você se considera privilegiada estando na cadeira de rodas? Me considero sim, porque eu tive acesso à saúde, à educação, a trabalho, né? Uma série de questões que muita gente não tem. Né? Então, nessa corrida do privilégio, né, muitos de nós saímos na frente, né? Então, a gente tem que pensar assim, né? Que muitas vezes a gente chega em cargos altos e outros grupos não chegam porque a gente foi privilegiado historicamente mesmo, né? E claro que tem as questões, né, que são questões que vão sobrepondo, né, questões de diversidade. Então, por exemplo, eu sou uma mulher com deficiência, né, e eu vejo que quando essas sobreposições vão acontecendo, o preconceito ainda é muito maior com relação a esse tema. Então, eu acredito, sim, numa sociedade, né, eu sou movida por acreditar, eu sou movida pelo meu positivismo, né, quando me perguntam, André, você já nasceu com essa autoestima, né, ou ela foi se tornando mais poderosa? Eu acho que é tão verdadeira essa minha luta, né, podem me chamar de ativista, podem me chamar, enfim, de sonhadora, mas eu realmente acredito que essa sociedade pode ser uma sociedade pensada para todos. Demais, muito inspirador, conecta muito com o que a gente acredita aqui, né? Eu digo, a gente da MOL, a gente que produz aqui a Sorria, que é o tema do nosso festival de hoje, né? A gente fala muito disso e eu acho que isso conecta demais com a sua história, né? Falar de pessoas reais, contar histórias reais, não partir para fórmulas mágicas, não partir para listas prontas, mas falar de pessoas reais. E acho que você é um grande exemplo de uma pessoa que passou, né, uma dificuldade tremenda na vida, de uma hora para outra, e soube ver o lado positivo disso, né? Acho que isso a gente tem muito em comum. Eu espero que muito em breve, passada essa pandemia, a gente possa se conhecer pessoalmente também para conversar mais. Mas eu acho que a gente tem muito esse otimismo em comum, né? De entender como, seja o privilégio, seja a dificuldade que a gente tem na vida, pode ser realmente empoderado, pode ser construído
para outras pessoas que têm necessidades, para outras pessoas que precisam dessa voz, né? Eu acho que se você teve essa dificuldade lá atrás de não ter acesso a essa voz, eu fico imaginando o serviço incrível que você faz para quem, de repente, hoje se vê numa cadeira de rodas, desamparado, e sentindo as mesmas coisas que você sentiu há 22 anos atrás e ainda sente, né? Não, identificação, né? Hoje mesmo eu recebi um áudio de um amigo meu, que eu fiz uma live semana passada com ele, de uma pessoa que assistiu a live, que é também uma mulher cadeirante, e que ela fala, eu preciso conversar com essa mulher, porque eu me identifiquei demais, eu também tenho o sonho de casar, ter filhos, né? Então, essa identificação, ela é muito importante, né? Ela não pode deixar de existir. E uma das marcas que eu vi lá fora, que eu também achei que fez um golaço, foi a Target, quando ela coloca, né, tinha um banner dentro da loja de uma criança cadeirante vestindo a roupa deles. E aí isso viralizou na rede, eu fiz também um post sobre isso no LinkedIn, quem quiser resgatar depois está lá no meu perfil, mas legal, que tinha uma outra criança que entrou na loja, né, o consumidor cadeirante, e a cara dele, o rosto de felicidade, quando ele vê aquele, né, aquela ilustração na parede da loja, ele se sentiu representado, né? A Mattel também fez isso, fez a Barbie cadeirante. Que tudo, sim, né? Então, crianças postou, né, sobre isso. Sim, as crianças cadeirantes se sentem representadas. E eu vou te falar que, assim, tudo que eu fiz, né, foi maravilhoso, mas a melhor experiência até o momento foi a maternidade, né? A maternidade me trouxe realmente, né, o sentido para tudo isso, e eu sempre falo para o Guilherme e para o Leonardo, mantenham a mente aberta, mantenham-se relevante, né, não façam julgamentos, né, porque isso faz com que a gente se feche para o novo, para outras pessoas, né, e que eu tenho certeza, né, que a minha missão vai ser cumprida se isso, né, quando eles crescerem, tiver muito presente no dia a dia deles. Eu imagino que eles vão ser adultos mais empáticos, porque eles vivem essa questão, né? No dia a dia, a mãe deles tem uma deficiência, então, se eles forem arquitetos, com certeza eles não vão projetar uma edificação sem ter uma rampa na porta, ou se eles forem médicos, eles vão enxergar muito além de uma classificação internacional de doença, e sim enxergar a pessoa em primeiro plano. Então, eu acho que quando a gente convive, a gente tem uma mudança muito grande, né, na nossa percepção de mundo mesmo, né? E, sem dúvida, são crianças privilegiadas de ter uma mãe como você, né? Não tenho a menor dúvida. Andréia, a gente está chegando no final, eu vou chamar, a gente está, né, enfim, o pessoal já sabe que está acompanhando, enfim, para quem não sabe, a gente está divulgando ao final de cada live uma das organizações, né, a cada live a gente divulga uma organização vencedora do nosso edital Cuidar Mais, que é o edital que seleciona as 10 organizações que vão receber 50% dos recursos da Sorria nos próximos 3 anos. Então vou chamar o VT para gerente da loja da Droga Raia, que vai anunciar a 9ª organização selecionada, e aí a gente volta para cá para eu, enfim, contar muito brevemente sobre essa organização, te fazer mais uma perguntinha, a gente se despedir, tudo bem? Tá ótimo, combinadíssimo. Eu vou chamar então o gerente Nivaldo Ferreira dos Santos, da loja Limeira A, que vai anunciar a ONG vencedora dessa hora aqui. Oi, queria anunciar uma das ONGs vencedoras do edital 2020 da Sorria. E a ONG é a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense. Parabéns!
É isso aí, é muita emoção, né, André? A gente anunciar uma das organizações. Em Libras, ó. Muito bem, aqui, ó. A gente é muito emocionante porque a gente teve muitos projetos inscritos, foram 277 organizações que se inscreveram. Então, para a gente é uma tarefa muito árdua selecionar 10. Como a gente já explicou mais cedo, foi um comitê super preparado, super independente, né, com muita credibilidade que fez essa escolha. Então, eu queria parabenizar a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense, contando um pouquinho. É uma organização que existe há 60 anos, que oferece reabilitação intensiva para crianças com deficiência mental e ou física com alto grau de comprometimento, por meio de serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social. Eles já atenderam cerca de 800 usuários em programas de reabilitação e é a única no município de Limeira que atende a pessoas com deficiência intelectual associada à física. Então, assim, um orgulho muito grande a gente poder apoiar essa organização. Acho que é mais um passinho, né, André, nessa luta pela inclusão. E eu não posso deixar de mencionar que se eu estou aqui hoje, firme e forte, foi porque eu tive profissionais maravilhosos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Eu sou fonoaudióloga de formação, então eu sei da importância desses profissionais na vida e na reabilitação das pessoas com deficiência. Parabéns, trabalho maravilhoso e vai transformar muitas e muitas vidas, né? Vai impactar essas vidas de uma forma muito positiva. E se Deus quiser, essas pessoas, né, que elas tenham a voz que você tem também, possam, enfim, contar suas histórias de maneira tão real, né, para poder, enfim, inspirar outras pessoas que passam pelo mesmo e, especialmente, cada vez mais tornar a nossa sociedade mais inclusiva, né. Inclusive, eu queria até, para a gente poder fechar o nosso papo, a gente tem aqui mais uns 5 minutinhos, que você falasse um pouco sobre, né, acho que inspirasse um pouco todo mundo que está assistindo sobre como efetivamente a gente pode, né, ter um mundo mais inclusivo, especialmente para aqueles que não têm contato com o assunto, né, que não vivem isso no seu dia a dia, na sua rotina, não convivem com pessoas com deficiência. Então, qual que é a mensagem que você quer deixar para essas pessoas também? Acho que a palavra número 1 é oportunidade. Oportunidade para os dois lados, né? A gente falou bastante disso, mas eu gosto de reforçar, porque, de verdade, quando todo mundo joga, Rodrigo, todo mundo ganha. Então, é uma oportunidade para as pessoas com deficiência, é uma oportunidade para a sociedade como um todo, e que a gente cresce muito, né? Quando a gente convive com pessoas diferentes da gente, e o que me diferencia de você não é só a questão da minha deficiência, a gente cresce demais, né? A história de vida dessas pessoas são histórias inspiradoras, né? Histórias que motivam, que nos fazem ir para frente. Então, acho que a gente só tem a ganhar quando a gente abre a nossa mente, né? Eu lembro que eu assisti uma peça na Broadway, em Nova York, que chamava Kinky Boots. Quem quiser tem um filme também, na Netflix, que fala uma mensagem final, que fala sobre diversidade, mas tem uma mensagem final que você muda, né, o mundo quando você muda a sua mente, né? Não tem fórmula mágica, mas é um processo que é da gente com a gente mesmo e passa por essas questões estruturais nossas, questões que muitas vezes a gente tem que desconstruir, mas que quando a gente muda a nossa mente, a gente muda o mundo para muito melhor. Perfeito, né? A gente tem que sempre buscar o mundo que a gente acredita, né? A gente pode imaginar, enfim, imaginar não custa nada, a gente pode sonhar o quanto a gente quiser, né? E eu queria, enfim, para fechar, eu queria te perguntar uma coisa muito, enfim, rápida. Quem é uma figura que te inspira, assim? Eu acho que você transmite tanta inspiração que eu queria muito saber quem te inspira. Olha, são várias, né? Vários heróis anônimos. Não, são vários heróis anônimos também, então acho que essa homenagem aos heróis anônimos, né, que muitas vezes, né, não estão na mídia, mas que realmente lutam e batalham por um mundo melhor, mas uma pessoa que me inspira mesmo, que assim, toda vez que ela fala, e eu falei dela aqui na live, ela chama-se Natalie Klein, né, que sabe muito bem que essa questão do privilégio vem acompanhado com uma responsabilidade. Então, adoro escutar ela, acho que quem puder pesquisar vai adorar, uma mulher incrível, preparada e consciente do seu papel nessa sociedade. Demais, muito legal. Eu adoro a Nathalie, já tive a oportunidade de vê-la falar, de conversar com ela, enfim, nossa, acho muito legal essa
essa sua resposta, porque adoro ela, até um beijo para ela aqui. E, Andréia, foi demais falar com você, eu adorei. E semana que vem, você sabe que eu tenho um quadro no meu Instagram, quem quiser me seguir é Dea_Schwartz, que é Na Cadeira com Dea Schwartz. São lives disruptivas, e semana que vem eu vou entrevistar ela. Então não percam, que eu acho que vale muito a pena a gente conhecer outras histórias, além das nossas mesmo. Obrigada pela oportunidade, eu adorei. Obrigada para quem está nos escutando. Que a gente possa, sim, abrir a nossa mente e mudar esse mundo para um mundo melhor e para todos. Um beijo, valeu! Obrigado, Andréia. O prazer foi todo meu. Muito obrigado por participar do nosso festival. A gente se fala em breve. Você, enfim, sou seu fã, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Obrigada. Bom, pessoal, esse foi o papo com a Andréia. Enfim, acho que um papo de arrepiar mesmo. A Andréia, como eu falei no começo, é uma figura assim, muito inspiradora. Acho que ela levantou muitas questões muito importantes, né, para a gente praticar empatia e olhar para o mundo de uma maneira muito mais inclusiva, né, uma sociedade, enfim, que preze de verdade pela diversidade. Então, obrigado, Andréia. A gente vai entrar agora daqui a 13 minutos. A gente tem a penúltima live do dia, lembrando, temos uma live, então, a penúltima do dia com a Rafa Brits, agora às 19h, e a gente fecha, que vai ser um papo com a Roberta Faria, minha sócia, cofundadora da MOL, e às 8 horas a gente volta para a última live do dia, para fechar aí quase 12 horas de programação com o campeão mundial, enfim, de quem eu sou super fã também, o Raí, que vai bater um papo com a gente sobre esporte e sobre a Fundação Gol de Letra. Alguns recadinhos antes, então, para quem quiser doar, como eu já falei, QR Code na tela, vamos seguir doando. A Roberta vai dar muito em breve aqui a atualização do número. A gente, enfim, está num número super bacana de doação, então vamos seguir doando para o GRAAC. Quem quiser comprar, né, os produtos da MOL, temos sacola, livros, revista, enfim, todos os produtos Sorria contribuem com o GRAAC e com as organizações selecionadas pelo edital. Então quem quiser comprar é só acessar bancadobem.com.br, que é a nossa loja virtual, pode assinar a revista, pode comprar edições anteriores, enfim, pode montar ali o carrinho à vontade. E agora eu vou chamar para vocês um vídeo sobre a MOL do empreendedor social. Para quem não sabe, não acompanhou mais cedo, eu e a Roberta vencemos, né, com o trabalho na MOL, o Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, em 2018, e tem um vídeo super bacana, um VTzinho que mostra um pouco do nosso trabalho, do contexto na Sorria Nisso. A gente vai passar isso agora, e a Roberta vem na sequência com a Rafa, tá bom? Valeu, pessoal, até mais tarde. Meu sonho é que a gente consiga transformar o consumo de produtos sociais numa coisa cotidiana no Brasil e no mundo. Eu queria que toda ONG tivesse como fonte de renda o produto social. A MOL é uma editora de impacto social. A gente faz livros e revistas e produtos impressos de conteúdo e cuja venda tem sempre renda revertida para uma causa. A gente basicamente construiu ao longo desses 10 anos um modelo de negócios baseado na microdoação. Como a gente faz isso? Se aproveitando de grandes parcerias com grandes redes varejistas. A gente se aproveita, na verdade, do volume e da capilaridade que essas redes têm hoje no Brasil, para poder, através delas, oferecer os nossos produtos. A gente existe há 10 anos, nesses 10 anos a gente já vendeu mais de 13 milhões de exemplares. E esse monte de conteúdo ajudou a gente a gerar mais de 25 milhões de reais em doação para 39 instituições de diversas causas, como saúde, educação, meio ambiente. Nosso principal case que deu origem à editora é a revista Sorria. Talvez já tenha acontecido com você, de você ir na farmácia e na hora de passar no caixa alguém te ofereceu se você gostaria de comprar essa revista para ajudar crianças com câncer. A revista Sorria hoje ela é vendida nas nossas quase 800 lojas em todo o país. Temos quase 14 mil funcionários envolvidos nesse processo. Toda essa engrenagem consegue, no final das contas, vender entre 210 e 220 mil exemplares por edição de Sorria a cada 2 meses. O GRAAC já recebeu mais de 14 milhões de reais desse projeto. A gente está aqui na ala de radioterapia, é um prédio que foi construído com a revista Sorria. Hoje a gente não teria o atendimento integral ao paciente com câncer se a gente não tivesse a radioterapia. A revista Sorria, ela salva por ano 50 vidas no GRAAC com o valor que é doado. E se a gente for pensar, uma vida não tem preço, né? Quanto vale uma vida de uma pessoa que a gente ama e de uma pessoa que a gente quer que tenha uma chance de ser tratada e ser curada? Eu tive uma experiência, perdi uma neta de 7 anos com câncer. Desde então eu sou uma pessoa que estou sempre colaborando e acho super importante a revista, porque R$4,70 não é nada para ninguém,
e para eles é muito importante. Uma moça do caixa me ofereceu a revista e a princípio eu comprei, mas sem grandes expectativas, e me surpreendeu muito positivamente. A partir daí eu me tornei uma leitora fiel. Eu indico os textos para os meus pacientes no consultório e eu também levo as revistas para as 2 clínicas de hemodiálise que eu trabalho. O produto social vendido no checkout é uma ideia muito feliz da editora MOL. Ele é um modelo ganha-ganha. O consumidor, ele tem acesso a um conteúdo de importância, a organização ela consegue tangibilizar um pouco do seu trabalho, contar o que é esse trabalho, e a empresa também, por estar participando de um movimento do bem como esse. Esse tipo de estratégia, ele ajuda muito a conscientização do consumidor e também ajuda o comércio, os empresários a se engajarem em causas. E a gente enxerga a MOL como um ótimo modelo de negócio voltado para a comunidade mesmo. Como eles se comprometem a doar todo o lucro das revistas, dos produtos, se torna um meio de dar sustentabilidade para organizações não governamentais que estão fazendo algo social muito forte. No caso da ONG Banco de Alimentos, eles nos ajudam a fazer o nosso trabalho, que é simplesmente alimentar mais de 22 mil pessoas por dia, pessoas que vivem em insegurança alimentar, que não sabem se terão o que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. A parceria com a editora MOL para a Associação Obra do Berço é de grande significância. O trabalho da Obra do Berço é atender a população de alta e altíssima vulnerabilidade social, desenvolvendo projetos e serviços ligados à educação e à assistência social. A gente se vê hoje como um protagonista mesmo no fomento à cultura de doação no Brasil. Hoje a gente tem uma relação de pelo menos 2 para 1. Cada projeto que a gente faz tem que doar pelo menos o dobro do que a gente lucra. Então, por meio do nosso trabalho aqui, a gente consegue ajudar que muitas causas cresçam e não só o nosso negócio. E quando a gente cresce, as causas crescem com a gente.